Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Mais uma vez aqui, Fernando Tolentino, para que a gente possa conversar um pouco a respeito do direito processual civil, tendo aí o enfoque na preparação para a primeira etapa do exame de ordem. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito do cumprimento provisório de sentença, que se encontra regulado ali nos artigos 520, 521 e 522 do Código de Processo Civil. Esse tema me foi indicado pelo meu amigo, professor Diógenes Baleiro, que é especialista na matéria de execução. Ele falou: olha, Fernando, esse é um tema importante, esse é um tema relevante, que pode aí vir a ser cobrado e que merece então a nossa atenção. A ideia do cumprimento provisório, ela é relativamente simples. Nós estamos diante de uma situação onde o exequente quer iniciar a prática dos atos de cumprimento antes mesmo da ocorrência do trânsito em julgado da decisão. Afinal de contas, caso a decisão já tenha trânsito em julgado, a gente estaria falando do cumprimento definitivo daquele determinado ato decisório, daquela determinada sentença. O próprio Código, já no caput do artigo 520, deixa claro que o cumprimento provisório de sentença, então, trabalha com o fato de que ainda pende o julgamento de algum recurso não dotado de efeito suspensivo. Que fique claro, gente, se o recurso que está sendo aí analisado no caso concreto tiver efeito suspensivo, não é possível o cumprimento provisório. É necessário aí, então, estarmos diante de uma situação onde não há esse efeito suspensivo no caso. O próprio artigo 520 traz aí algumas regras que são importantes. Em primeiro lugar, ressalta que o cumprimento provisório ele se desenvolve mediante responsabilidade objetiva do exequente. Ele tem que ter em mente que, por estar iniciando os atos de cumprimento de uma decisão que ainda não transitou em julgado, em caso de alteração, em caso de modificação ou eventual cassação daquela determinada decisão, ele responde objetivamente por danos causados ao executado, devendo ressarci-los. Também o artigo 520, nos incisos 2º e 3º, determina a necessidade de se restituir as partes ao estado anterior, dizendo que então o cumprimento se torna sem efeito em casos de modificação, anulação ou eventual aí reforma da decisão. A distinção entre inciso 2º e inciso 3º é que o inciso 2º fala de uma modificação, de uma anulação integral daquela decisão. Já o inciso 3º fala de modificação ou anulação apenas parcial daquela determinada decisão, mas deixa claro que nós devemos aí apurar, liquidar os prejuízos sofridos aí pelo executado dentro dos próprios autos para se alcançar o seu ressarcimento. Por fim, esse artigo 520 ressalta que nós podemos ter aí então a necessidade de se prestar caução no cumprimento provisório de sentença quando nós estivermos diante da prática de atos que sejam o levantamento de depósito de dinheiro, eventualmente transmissão de posse ou alienação de propriedade ou eventual outro direito real, bem como, em terceiro lugar, aí, se tivermos atos que possam indicar grave dano ao nosso executado. Na sequência, o artigo 521, trabalhando a temática da caução que nós acabamos de falar, falou: olha, essa caução ela pode ser dispensada e traz 4 situações. A primeira delas diz respeito ao fato de que o cumprimento da sentença, do cumprimento provisório da sentença, versa sobre uma obrigação alimentar, independentemente da origem, seja aí de direito de família, seja aí eventualmente relativo a alguma questão de um ato ilícito praticado. Isso não é relevante. Sendo aí uma obrigação alimentar, fica dispensada aí a prestação da caução. Em segundo lugar, o Código fala: olha, se estivermos diante de uma situação onde o exequente demonstre necessidade premente, também pode ocorrer essa dispensa. Em terceiro lugar, temos aí a dispensa quando pende a análise apenas do agravo previsto no artigo 1042 do Código. O que significa isso? Nós estamos aí diante do desenvolvimento já razoavelmente avançado daquele determinado caso concreto, já houve a interposição de recurso especial ou de recurso extraordinário no caso, e a esses recursos já foi aí proferida uma decisão de não admissão por parte do presidente ou vice-presidente do tribunal de origem. Diante dessa decisão de não admissão, o executado apresentou o agravo em recurso especial ou o agravo em recurso extraordinário. E nessa situação, então, fica dispensada a necessidade da prestação de caução. Por fim, a quarta hipótese de dispensa dessa caução trabalha com a ideia de que a sentença, a decisão que se busca cumprir, está aí baseada, está aí fundamentada ou em súmulas de STF ou STJ,
ou em acórdãos de recursos especiais ou extraordinários repetitivos, também aí oriundos de STF ou STJ. A gente claramente tem aí uma relevância dada, uma força dada aos precedentes fixados por STF e STJ. Cuidado com o parágrafo 1º do artigo 521 do Código, que determina que o juiz ou a juíza podem manter a caução, mesmo nas hipóteses de dispensa previstas no caput do 521, se for aí caracterizado, no caso, a possibilidade de ocorrência de um grave dano em desfavor do nosso executado. Por fim, o artigo 522 fala a respeito do requerimento do cumprimento provisório de sentença, trazendo aí a exigência da apresentação de alguns documentos que irão instruir esse requerimento quando os autos forem autos físicos. É necessário cópia da decisão exequenda, necessária cópia da certidão de interposição do recurso que comprove que não há efeito suspensivo, também cópia das procurações outorgadas aos advogados que atuam no caso, eventual decisão de habilitação se for o caso, também cópia, e por fim, qualquer outro tipo de documento que o exequente repute relevante e importante para instruir da melhor maneira possível esse requerimento. Ressalte-se, nós aplicamos ao cumprimento provisório de sentença regras do cumprimento definitivo. E aí a gente tem que pontuar algumas questões. Primeiro, em caso de não cumprimento, em caso de não pagamento ou não depósito dentro do prazo de 15 dias, é possível aí a incidência tanto da multa de 10% quanto da fixação de honorários de advogado, também no percentual de 10% previsto no parágrafo 1º do artigo 523. É claro, o próprio Código vai explicar no 520 que se for feito o depósito da quantia em juízo no cumprimento provisório dentro do prazo, eu vou afastar essas sanções, bem como também é preciso entender que esse depósito não implica eventual desistência de recurso apresentado ou aceitação da decisão. É apenas um ato praticado para se afastar as sanções previstas no parágrafo 1º do artigo 523. O nosso executado, caso queira se defender, pode aí se utilizar da impugnação ao cumprimento de sentença regulada ali a partir do artigo 525 do Código de Processo Civil. E, por fim, também fica claro que nós podemos utilizar o sistema do cumprimento provisório não só para as obrigações de pagar quantia, mas também para as obrigações de fazer, não fazer ou entrega de coisa. Pessoal, eu agradeço a todos que chegaram até esse momento, ao final então do nosso vídeo de hoje. Espero ter aí colaborado de alguma forma no estudo do tema do cumprimento provisório de sentença. Caso você tenha gostado, peço aí que compartilhe o nosso vídeo com as pessoas que também estão se preparando para a primeira etapa do exame de ordem. O meu abraço e até um próximo vídeo, um próximo encontro.